de 2022 para 2023, com a eleição do Jorginho Melo, primeiro que eu fiquei, né, aquela sensação de alívio de ter saído de um governo extremista, como foi o governo Bolsonaro, que me preocupava muito politicamente, ela foi sobreposta pela sensação de que a gente ia viver um período tumultuado em Santa Catarina com a eleição de um agente do bolsonarismo, que é o governador Jorginho Melo. Ele trouxe a figura do Bolsonaro, né, para dentro do Estado, e ele traz ainda essa representação de uma forma muito intensa. E a preocupação com a eleição dele me leva a acompanhar a política do Estado com mais atenção. E quando eu começo a acompanhar a política do Estado com mais atenção, eu esbarro na anuência da imprensa, no governismo da imprensa local, né? Na forma como a imprensa local tem dificuldades de criticar o poder político e a estrutura do poder político, da falta de uma cultura de reportagem crítica. E quando eu começo a me deparar com isso, eu já tenho eu vou chamar de Twitter, tá, gente? Porque eu me recuso a chamar de outro nome. Eu já tenho um Twitter ali, nessa época, por volta de uns 5.000 seguidores, assim, em 2022 para 2023, eu começo a usar o Twitter como fonte de informação. Eu começo a buscar nos portais da transparência dados sobre o governo, sobre a transição do governo. Eu começo a construir também, isso é muito importante para quem trabalha com jornalismo político, um grupo de pessoas próximas que viram minhas fontes, que sabem que eu vou publicar algo com seriedade, com informação, com ética, com correção, e que começam a me passar esses materiais para utilizar na rede social. Só que o Twitter era a minha única fonte, assim, de propagação da notícia, né? Então, eu começo a usar o Twitter, a minha rede começa a crescer, né? Porque a minha preocupação sempre foi... O Twitter a gente usa também para falar besteira, né? Vamos falar a verdade. Mas eu parei com isso porque a minha rede cresceu muito, então é muito raro eu falar algo que não seja relacionado ao noticiário político. E daí, o hábito de usar o portal da transparência, ele começou a ser quase que diário na minha vida, né? Então, quase todo dia eu entro no portal da transparência do governo, às vezes eu fico lá olhando, clicando nas coisas para ver o que eu vou achar, assim, né? Não tenho muito uma pauta definida. E eu comecei a fazer isso com o mandato dos deputados extremistas da Câmara dos Deputados Federais, os deputados de Santa Catarina. A gente tem uma bancada de parlamentares bolsonaristas, né, representando Santa Catarina, e muitos desses parlamentares também têm muita estridência nas redes sociais. E é aí que eu esbarro com o mandato da Júlia Zanatta. Eu vi ela muito envolvida com polêmicas, né? Ela é aquela parlamentar da lacração, da selfie, da bancada da selfie, que chamam, né? Os comentaristas da Globo News chamam de bancada da selfie. E daí, né, percebendo essa inclinação dela, eu começo a acompanhar o mandato dela através do portal da transparência. Eu não sigo ela nas redes sociais, eu não recebo material dos assessores de imprensa dela, então a minha fonte de dados sobre o mandato dela é o portal da transparência. É o que ela apresenta de projeto, é o que ela apresenta de proposta legislativa, é o que ela debate em plenário e é o que ela gasta do caixa do que se chama de cota parlamentar, né? Que é um direito que os deputados têm, eles têm um orçamento lá pré-definido e eles podem gastar, tem a verba do gabinete que eles usam para pagar os funcionários e tem a cota parlamentar que eles usam para fazer para várias finalidades. E daí que eu acho que existe um grande equívoco, uma falta de gestão e de controle social sobre esses gastos. E numa dessas minhas incursões sobre o portal da transparência dela, né, eu divulguei várias notas da transparência. Ela tem muito contrato com a agência de comunicação. Não são contratos grandes, tá, gente? A gente não está falando de um grande escândalo de muitos milhões de reais, porque a cota parlamentar ela também não é uma verba muito substancial. Ela é substancial, mas ela também não é assim escandalosa. E daí, numa dessas minhas incursões, eu encontro um gasto que é muito pouco comum entre parlamentares, que é uma nota que ela paga para um portal de notícias, que talvez vocês conheçam, porque ele bomba nas redes, é o Jornal Razão. Alguém conhece? Uhum.
O Jornal Razão, ele bomba nas redes sociais, ele bomba no Google, então ele tem um viés assim, da busca pelo algoritmo que é muito forte. E daí eu encontro uma nota dela pagando esse jornal. Não é muito comum que um parlamentar pague um jornal. Um parlamentar, ele usa a cota parlamentar para pagar, no geral, agências de comunicação que fazem impulsionamento de conteúdo, que produzem algum material de design, né? Daí tem várias finalidades, mas pagar um jornal não é comum, é incomum. E era uma nota de R$5.000, então também não é um valor tão expressivo, né? Mas era estranho. Então eu fui buscar no Jornal Razão o que tinha da Júlia Zanata nesse jornal. Isso aconteceu no final do ano passado, dia 28 de dezembro, gente. Eu estava no Uruguai, em recesso, e do nada eu decidi entrar no portal da transparência e encontrei essa nota. Então, realmente aconteceu para eu me incomodar. Mas a nota estava lá, eu entrei no jornal, fiz uma busca no nome dela, obviamente só encontrei notícias positivas no nome dela, só que a notícia que mais me chamou a atenção era uma notícia que tinha sido veiculada 3 dias depois da emissão da nota fiscal, que era uma notícia falsa. A Júlia Zanata, ela dizia, né, o jornal dizia nessa notícia falsa, que a Júlia Zanata tinha sido responsável por prorrogar o pagamento de imposto de microempresários atingidos por uma enchente no Vale do Itajaí entre outubro e novembro. Essa informação era falsa, né, e eu imediatamente identifiquei que era falsa, porque essa é uma prática recorrente da Receita Federal, né, o Rio Grande do Sul tinha recentemente também, anteriormente passado por uma enchente e havia sido concedido o mesmo recurso de prorrogação de pagamento de imposto. E daí eu confirmei na legislação que realmente existia um dispositivo, que todas as cidades que declaram situação de emergência ou de calamidade têm o direito de reivindicar essa prorrogação, né, no prazo de pagamento de imposto. E daí eu divulgo isso no meu Twitter. Eu digo, a Júlia Zanata pagou o Jornal Razão para divulgar fake news. Eu fiz, acho que uma sequência de 3 tweets e eles engajaram, né, teve uma repercussão muito rápida, mas eles começaram a explodir quando eles foram para a chamada mídia alternativa, né? Daí a revista Fórum pegou, outros jornais com viés mais progressista, né? Outras mídias com viés mais progressista, independente, usaram também e me citavam como fonte de informação. Então isso foi engajando muito rápido e, sei lá, menos de 24 horas depois, um repórter de um jornal de Criciúma, que é a cidade da Júlia Zanata, me aborda, né, pelas redes sociais, dizendo que quer me ouvir sobre isso, porque da onde que eu trouxe essa acusação, eles chamam de acusação, né? Daí eu falo, olha, do portal da transparência, isso está lá, é uma fonte de dados que qualquer pessoa pode acessar, inclusive você, passei o link para ele. E na notícia que ele publica sai a versão da Júlia Zanata e ela disse que só vai se manifestar na justiça. Então ela já, na notícia em que o repórter me procura para falar sobre como eu tinha chegado àquela informação, já tem um contraponto dela dizendo que vai me processar e, de fato, 2 dias depois, um advogado entra em contato comigo pelas redes sociais e me fala, Amanda, eu monitoro, meu grupo monitora os processos que a Júlia Zanata move contra jornalistas, porque ela é uma assediadora de jornalistas e lamento muito, mas você está sendo processada. Acabou de entrar aqui um processo no sistema do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. E ele me aborda já me oferecendo o acompanhamento e a justiça, né, e a defesa através de alguma das instituições que ele tem em parceria, que são instituições de proteção a jornalistas. Então, assim, eu já entrei nesse processo um pouco aliviada, digamos, porque eu já tinha um acompanhamento, né, mas de fato foi algo muito... Aconteceu no final de ano, aconteceu quando o meu cachorro estava morrendo, aconteceu quando eu estava viajando. Então, assim, Ai, gente, me emocionei porque eu falei do meu cachorro, não precisava. Mas, assim, foi no momento em que, de fato, eu me sentia fragilizada, só que eu achava que a informação era mais importante do que qualquer eventual fragilidade que eu estivesse vivendo naquele momento, né? Então,
eu segui, né, os meus advogados, eles também me orientaram a não divulgar os processos enquanto eu não recebesse a notificação, a intimação da justiça. E eu recebi a intimação, gente, em julho, aqui na UFSC. Colocaram meu endereço profissional, que é a GECOM, e a oficial de justiça foi lá, me trouxe as intimações e eu divulguei, né? Daí depois disso eu falei, não, agora o mundo vai saber. E assim, as ações dela contra mim, elas tiveram uma repercussão que eu considero muito positiva para o jornalismo, né? E para mim também como profissional da área, porque as pessoas entenderam de uma forma muito didática o quão absurdo é uma parlamentar querer processar uma profissional que utiliza uma nota do Portal da Transparência para fiscalizar o seu mandato. Primeiro que o Portal da Transparência é uma grande conquista da sociedade, não é só fonte para jornalista, é fonte também para cidadãos, né? A gente tem uma expectativa que as pessoas consigam acompanhar o mandato dos parlamentares também através desse recurso. E não só dos parlamentares, o governo federal tem um bom portal da transparência, o governo de Santa Catarina tem um bom portal da transparência, a gente consegue informação de qualidade pública por ali. É uma fonte para repórter, mas também é uma fonte para a sociedade. E ela, né, ela tenta censurar também os meus tweets, a justiça negou, né, a censura, e o processo está correndo ainda, são 2, né? Porque daí além do processo civil no juizado especial, ela entra com um processo criminal, né? E esse está um pouco complicado, assim, tem umas tramitações diferentes, e agora teve um movimento muito obscuro também do Judiciário de Santa Catarina, que foi transferir o meu processo para uma vara de crimes políticos, tratando o jornalismo e